Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Tertúlia Literária. Hoje é 17 de dezembro de 2021. Nós estamos realizando um ciclo de leituras de mitos clássicos e hoje daremos continuidade à leitura e estudo do mito de Hércules. Nós demos início à leitura na semana passada. Mas na semana passada, eu acho que eu fiz calculei muito mal o tempo de leitura e a gente ficou no nascimento de Hércules, né? Então hoje a gente avança para os trabalhos de Hércules, né? Nós vamos ficar, digamos, eu vou fazer aqui a leitura de um fragmento da Ilíada, retomando o nascimento, né? Só para a gente poder ler em um texto grego, né? Ter esse prazer. Depois disso a gente avança para os trabalhos de Hércules. Eu selecionei a leitura de dois trabalhos, na verdade de dois fragmentos do livro do Menelaus Stephanidis, que é o primeiro trabalho, O Leão de Nemeia, e o 11º ou o 12º, a depender da versão. Na versão do Menelaus, por exemplo, é o 12º. Tudo bem, Rayane. Então a gente vai ler um fragmento então do primeiro e do 11º ou 12º trabalho, a depender da versão. E depois eu quero ler também, se der tempo, se não der tempo eu vou avançar só para contar a história, né? Da luta de Hércules com Arquelu por Djanira e a vingança de Nesso, um centauro, e a morte de Hércules, ok? Porque aí a gente cobre toda a história do mito. A ideia é o seguinte, hoje é o nosso último encontro deste ano, porque nas próximas 2 semanas o IFB entra nas 2 próximas semanas, né? Na sexta-feira que vem, no dia 24, e na outra sexta, dia 31, será ponto facultativo, a partir das 2 horas. Então, assim, eu acho que, como também é véspera de feriado, né? A gente vai estar envolvido em outras coisas, então não haverá reunião. A gente volta em janeiro, e quando retomarmos em janeiro, a gente faz aquele encontro temático, onde a gente vai fazer uma discussão mais ampla sobre o tema herói. E aí a gente retoma, pode falar sobre Hércules, pode falar também sobre o mito de Teseu, e também de outros heróis aí que estão aí presentes no panteão grego. Em janeiro, Rafael, o início é na primeira semana. Então, deixa eu só confirmar aqui. O nosso encontro seria... Deixa eu ver aqui. 17, aí tem 24, seria no dia 7 de janeiro. Para começar o ano já, né? Muito bem. Como eu disse na semana passada, o mito de Hércules é um mito muito denso. É um mito do ponto de vista narrativo, assim, complexo, porque tem várias, sabe, idas e vindas. Às vezes o Hércules está indo realizar um trabalho e nessa jornada ele passa por várias aventuras, ou às vezes ele passa por uma aventura num trabalho e aí promete vingança e depois dos trabalhos ele volta. Então é um mito muito complexo, por isso é muito difícil selecionar fragmentos para leitura e muito difícil cobrir o mito todo lendo fragmentos. A gente demoraria muito. Então, na tertúlia de hoje eu vou ter que contar, né, o mito, porque eu acho que você forma a imagem na sua cabeça, e aí a gente lê alguns fragmentos. Então vai ser, digamos assim, eu vou narrando o mito, e em determinados momentos a gente lê um fragmento de um texto para poder ilustrar aquilo que eu estou contando, tá? Essa foi a única maneira que eu encontrei de dar conta desse mito em 2 reuniões, porque fora disso, sinceramente, eu não via como. Então vamos lá, vamos iniciar a leitura então com um trecho aqui da Ilíada, de Homero. Vou colocar. Nossa, hoje eu esqueci de começar a tertúlia com a projeção aqui do cartaz. Uma pena.
Então, hoje nós temos aí a nossa leitura oficial, de volta ao seu posto. Então, Ana Maria, pode assumir aí a leitura. Depois que você fizer a leitura, eu faço um comentário, mas eu vou esperar você fazer a leitura completa. Melhor. Tá. Tá bom o áudio? Hã? Espera aí, que eu não tô ouvindo. Falei aqui para mim, eu vou pôr uma música só para achar. Pronto. Fala, que eu não tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Eu estava com o microfone desligado. Falando que tem só um chiadinho no fundo, mas... É para dar um charme. Então, exatamente. Vai ficar... É como se a gente estivesse ouvindo um disco analógico gravado. Exato. Hera, sendo fêmea, enganou com a congeminação de um logro, no dia em que Alquimeno estava para dar à luz a força de Heracles em Tebas da linda coroa. Assim falou Zeus, ufano, no meio de todos os deuses. Ouvi-me, deuses todos e deusas todas, para que vos diga aquilo que o coração no meu peito me impele a dizer. Neste dia, Ilítia, deusa do parto, à luz trará um homem, que será rei de todos quantos vivem à sua volta, da raça dos homens cuja origem vem do meu próprio sangue. A ele deu resposta a excelsa Hera, congeminando um dolo. Vais querer mentir sem ter cumprido a tua palavra. Mas agora jura-me, ó Olímpio, um poderoso juramento, que a quantos vivem à sua volta regerá o homem que neste dia cairá entre os pés de uma mulher. Da raça dos homens, cuja origem vem do teu próprio sangue. Assim falou. E Zeus não se apercebeu do dolo congeminado, mas jurou um grande juramento, grandemente abnubilado. Pegar essa palavra. E Hera lançou-se rápida do píncaro do Olimpo, e depressa chegou a Aqueia Argos, onde sabia que estava a robusta mulher de Esténelo, filho de Perseu. Ela que estava grávida do querido filho no 7º mês. Mas Hera fê-lo sair para a luz antes de cumprir os meses, e atrasou o parto de Alquimena, retendo as Ilítias. E ela própria foi dar a notícia a Zeus Cronida. Zeus pai, feroz relampejador, porém uma palavra no teu espírito. Já nasceu um homem valente que será rei sobre os argivos. É Euristeu, filho de Estênelo, filho de Perseu, da tua linhagem. Não é nenhuma vergonha que ele seja rei dos argivos. Assim falou, e uma dor aguda lhe atingiu o fundo do espírito, e logo agarrou a obnubilação pela cabeça de cabelos gordurentos, enraivecido no seu espírito, e jurou um juramento grandioso, que nunca mais o Olimpo e ao céu cheio de astros de novo regressaria a obnubilação. Nossa, ela é meio percussiva, né? Que a todos obnubila. Assim dizendo, rodopiou com ela na mão e lançou-a do céu cheio de astros, e depressa ela chegou aos campos dos homens. Por causa dela, sempre gemia quando via o seu filho amado, preso na labutação vergonhosa dos trabalhos de Euristeu. Bem, em suma, né? A obnubilação, que a todos obnubila, obnubilou aquele que parecia inobnubilável. Agora, o que é obnubilação? Trava a língua aí para vocês. Tá, então essa obnubilação, né, é uma personificação, tá? A gente poderia
sim, uma outra tradução, né, menos obnubilante, poderia ser engano, veja, obnubilar, né, vem esse obnubis, ele vem de nuvens, né? Então é como se colocar nuvens diante dos seus olhos para que você não veja as coisas. Por quê? Porque veja bem o que aconteceu. Era obscuridade, acho que poderia ser também, exatamente. Assim, obscureceu a inteligência de Zeus, que não percebeu que ela estava trapaceando, que ela estava enganando. Né? Então, vou resumir rapidamente aqui, porque a gente já falou desse nascimento na semana passada, né? Zeus, né, engravida Alcmena, se servindo inclusive de um truque que é assumir a figura do esposo dela, né, que é o anfitrião. Depois disso, ele anuncia, exatamente, uma metamorfose, né? Ele anuncia no Olimpo que nascerá o seu filho e que esse filho será o rei, será rei dos homens, né? Ali na região da Grécia, em Micenas, mais precisamente. Era então irada, né? Porque o marido a havia traído, né? Faz Zeus jurar que o primeiro descendente de Perseu que nascesse seria o rei de Micenas. Zeus, né, sem perceber o truque, faz o juramento pelo rio Styg. Ocorre que Hércules era, né, um descendente de Perseu, e ele pensava que seria Hércules, né? Só que Stênelo, que era tio de Hércules, né, irmão do pai de Hércules, também estava esperando um filho, que era Euristeu. A esposa de Stênelo estava com 7 meses, ao passo que Alcmena, a mãe de Hércules, estava com 9 meses. Então, o que Hera faz? Hera pede para que a Itília, se eu não me engano, né, que é a deusa do parto, atrase o parto de Hércules e adiante o parto da esposa de Stênelo. Então, Euristeu nasce antes de Hércules, e aí, por isso, então, como Zeus havia jurado, né, que o primeiro que nascesse seria o rei de Micenas, então Euristeu fica destinado, digamos, a Euristeu, o reinado em Micenas, e Hércules, depois futuramente, será obrigado a servi-lo. Né? Essa é a artimanha. Aí depois disso, Zeus expulsa essa deusa aí, né, a obnubilação dos céus, e aí ela vem aqui vagar na terra. Então, só nós hoje, seres humanos, que somos obnubilados. Então, bem, não vamos mais, né, não vou avançar muito, a não ser que alguém queira fazer um comentário, fique à vontade, mas se ninguém tiver um comentário, eu vou avançar já para os trabalhos, né, porque a gente já falou bastante do nascimento na aula passada. Bem, antes então dos trabalhos, vamos passar pela juventude de Hércules, né? Há alguns acontecimentos assim interessantes na juventude de Hércules que já vão mostrando um pouco uma coisa importante que é o temperamento de Hércules, né? Então Hércules recebe uma boa educação, porque afinal de contas ele era filho de alguém que estava na linhagem real, né? Então ele recebe uma boa educação, e aí há um episódio famoso que é com seu professor de música, Lino, né? Hércules tinha um irmão que nasceu, um irmão gêmeo, né? Só que ele era filho de Zeus, né? E o outro irmão, gerado também no ventre de Alcmena, era filho de Anfitrião, seu pai carnal, né? O pai humano de Hércules, né? E então os dois aprendiam música com Lino, né? E Íficles era um sujeito, digamos, disciplinado, dedicado, ao passo que Hércules não era muito dessa, digamos, não era o setor da educação que o mais o atraía. Ele preferia, né, as artes marciais, né, as artes da guerra. E aí um dia esse professor, irritado com a incompetência de Hércules, começa a agredir. E aí Hércules pega a lira, né, depende da versão, a lira ou um outro instrumento, e quebra na cabeça de Lino e mata o seu professor de música, né? Desejo de vários alunos, né? Poder quebrar alguma coisa na cabeça do professor. Hércules, então, é acusado de homicídio, mas apela para o direito de legítima defesa, porque estava sendo agredido, e acaba sendo absolvido. Okay? E aí, depois disso, quando ele faz 18 anos, né, segundo as lendas, ele já alcançava a estatura de 3 metros. Então, assim, já mostra, né, a sua grandeza física, né, seu poder e a sua força física, né? E a essa época, então, com medo dos estragos que ele poderia fazer,
Anfitrião, o seu pai carnal, né, o manda para o campo, para pastorear. E havia na época um leão, que era o leão do Monte Cíteron, que atormentava lá a região. E aí esse é, digamos, um primeiro trabalho, entre aspas, de Hércules, ainda não um trabalho no sentido que nós vamos ver daqui a pouco, né, das façanhas a serviço de Euristeu, mas ele já vai demonstrando o seu poder. Então ele mata esse leão, né? É uma espécie de prolepse, né? O Rafael falou de prenúncio, né? É uma espécie de prolepse, né? Assim, já vai uma espécie de um evento que adianta o enredo, né? Uma parte do enredo que virá a seguir, né? Eu falei disso na aula passada também em relação aos acontecimentos com o pai de Anfitrião, né? Quando a gente vai chegar em certos pontos, eu vou tentar mostrar as conexões que existem. Tem algumas coisas que aconteceram com o Anfitrião e que depois vão se repetir com Hércules, só que, digamos, uma dimensão maior, né? Porque Hércules era um herói maior, né? Uma figura maior do que o seu pai. Aí há um acontecimento interessante que, para matar o leão, Hércules se hospeda na casa de Téspio, que é o rei da Téspias, né? Onde o leão ali promovia a maior parte das suas desgraças, né? E a caçada dura 50 dias, né? Hércules, então, tenta encontrar o leão, caça o leão durante o dia, e à noite ele volta para a casa de Téspio. E aí, a cada dia, Téspio faz com que Hércules durma com uma de suas filhas. E ele tem 50 filhas. De modo que Hércules, então, nesse período aí, já tem, né, 50 filhos. Né? Depois que a gente for discutir de forma mais detida o herói, a gente vai ver como a potência sexual é também uma espécie de símbolo do heroísmo. 50 dias de prazeres, exatamente. Muito melhor do que as 9 semanas e meia lá, né? Do filme. Bem, então Hércules consegue matar o leão. 50 tons de cinza. Rafael hoje está ativo aí nas piadas. Quando ele está voltando, então, para casa, ele encontra em Tebas, né, os emissários do rei Egino, que havia entrado em guerra com Tebas, havia vencido a guerra e imposto a Tebas um tributo anual de 100 bois. Hércules, então, corta o nariz e as orelhas dos emissários e faz um colar com isso e pendura no pescoço de cada um e manda eles regressarem ao rei, né? Ao rei Egino. Egino, quando vê aquilo, fica irado e monta, então, coloca o seu exército em marcha para atacar Tebas, mas Hércules consegue, né, junto com os guerreiros de Tebas, vencer Egino e libertar Tebas daquele tributo. Né? E aí, como recompensa disso, Creonte, que era o rei de Tebas, dá a Hércules Megra, que é sua filha primogênita, como esposa. Aí aqui começa um momento muito dramático do mito de Hércules, que seria interessante se tivesse encontrado uma narrativa para a gente fazer a leitura. Eu não encontrei nenhuma muito boa, assim, mais antiga, né? Mas eu acho que, deixa eu ver aqui, rapidinho, vamos fazer a leitura, pelo menos de um fragmento dela aqui no livro do Menelaus Stephanes. Deixa eu tirar essa daqui. Esse episódio ficou conhecido como A Loucura de Hércules. Ó, vou ler aqui, ó. Megara deu 3 filhos a Hércules, e o casal era muito feliz. Porém, a felicidade do herói e suas vitórias, cada vez mais gloriosas, provocaram um amargo ressentimento em Hera, que resolveu causar-lhe mal outra vez. Certa feita, quando Hércules, cheio de alegria, observava seus filhos brincando, Ate, a deusa do engano, a propósito, essa é a mesma deusa lá a deusa que na Ilíada aparece como obnubilação, né? É essa deusa Ate, né? Que aqui ele traduz como deusa do engano. Então, a mesma deusa que serviu Hera lá contra Zeus serve agora contra Hércules, né?
surgiu silenciosamente atrás dele, jogando-lhe sobre os olhos um véu invisível que tinha o poder mágico de turvar o raciocínio. Que é bom porque ele vai narrando e já vai explicando, né, o mito. A visão do herói perturbou-se, e ele, em vez de seus filhos, viu 3 dragões colossais prontos a atacar. Agarrando cadeiras, mesas e tudo mais a seu alcance, Hércules quebrou-os sobre o que pensava serem as cabeças dos monstros enormes, e assim matou sua prole. Depois, tomado de uma raiva demoníaca, destroçou tudo quanto havia no palácio, enquanto os que estavam lá dentro empurravam-se pelas portas ou atiravam-se das janelas, procurando escapar à agitação selvagem do homem mais forte do mundo. Exatamente. Então ele mata os próprios filhos, né? Depois disso, ele consulta o oráculo de Delfos e pergunta ao oráculo como que ele pode espiar esse crime, né? Uma coisa que eu acho que vocês já notaram aqui, é interessante ler os mitos, né, para poder compreender, não economiza no drama, para poder compreender também a mentalidade do homem grego, né? E como a gente já falou algumas vezes aqui, para o homem grego, o assassinato, ele era um crime. E era um crime hediondo mesmo se fosse cometido, por exemplo, como é o caso aqui, digamos assim, sem que o sujeito tivesse da posse da sua mais sã consciência, né? Então ele tinha que espiar, ele tinha que pagar aquele crime, né, de toda forma. Então, o oráculo, então, impõe a ele 10 anos de servidão ao seu primo Eristeu, aquele mesmo, né, que nasceu antes dele por obra de Hera. E aí, então, ele se dirige até Eristeu para poder servi-lo durante 10 anos. E é aqui que, digamos, estão enquadrados, né, estão contidos os 12 trabalhos de Hércules. Os 12 trabalhos de Hércules... Ana Clara, não entendi. Ah, sim. Ele matou ele também, né? Isso, ele matou. Verdade, então. Por exemplo, ele mata e ele vai a julgamento, né? Ele apela para um princípio que havia, que era, digamos assim, o antecessor do princípio da legítima defesa. Não era exatamente isso, né? Mas era o antecessor do princípio da legítima defesa. Na verdade, era mais ou menos assim. Ele tinha o direito de reagir. Se você é atacado, você tem o direito de reagir. Básico, né? Só que qual o problema? A reação dele, devido à sua força, foi desproporcional. Então isso, digamos, pesou a favor dele. Assim, olha, que é como se a alegação foi mais ou menos assim, de que ele reagiu a uma agressão. E nessa reação ele matou acidentalmente o seu professor. Entendeu? Bem, então, nós temos aí, então, digamos, agora armado, né, o cenário para os 12 trabalhos. Mas ele conseguiu controlar sua força? Então, Ana Maria, excelente. Como estava falando que durante a sua juventude, a gente vai sendo apresentado ao seu caráter, né? E um dos aspectos do seu caráter é que ele é um sujeito meio temperamental. Eu conheço alguém que é um pouco assim também. Não sei se vocês conhecem. É um pouco temperamental. Então, assim, muitas vezes a sua reação leva a uma tragédia, porque, veja, se você é uma pessoa, digamos que é explosiva, né, que pode explodir muito facilmente, e, ao mesmo tempo, você tem uma força enorme, então, quando você é um sujeito assim, explosivo, né, quando você entra numa espécie de crise aí, via de regra, o que você perde é a capacidade mesmo, exatamente, é a sua capacidade de autocontrole. Né? Tanto é por isso, inclusive, que o pai dele o manda para o campo, para poder pastorear o seu rebanho, porque ele percebe que Hércules se torna uma ameaça, que ele se tornaria uma ameaça. Isso antes desse acontecimento aqui, quando ele era ainda jovem. Ele percebe que Hércules se tornaria uma ameaça, porque é temperamental e com toda essa força, né? Então ele manda Hércules para o campo. E aí aqui, nesse momento, você tem, digamos, a concretização, né, do medo de Anfitrião. Nesse caso aqui, induzido por Hera. Para quem não estava aqui, eu falei na aula passada que
por conveniência e tradução, né, a gente chama o herói de Heracles, que seria a glória de Hera, né, ou Hércules, que é a tradução romana desse nome. Mas nas lendas, né, muitas vezes vocês encontrarão o nome de Alcides. Alcides seria o filho de Alceu. E porque Hércules estava na linha, né, na linha ascendente, né, que o vinculava a esse herói, Alceu. Porque, veja, na verdade, o nome Heracles é atribuído ao Alcides, né, depois que ele realiza os trabalhos. E não antes. Antes ele não tinha esse nome, porque nem faria muito sentido, né? A gente vai ver que a vida de Hércules é marcada por essa relação conflituosa dele com Hera. Quer dizer, não é nem uma relação conflituosa, porque ele mesmo não sei, ele não tem nada contra ela e ele não faz nada contra ela. É ela que tenta a todo momento humilhá-lo, né? Conduzi-lo a uma aventura mortal. Exatamente, a mudança de nome aí, né, ela tem um significado, obviamente, simbólico, né? Como se você passou, ele como que tem uma estatura maior você ser a glória de Hera do que você ser o filho de Alceu, né? Exatamente. Bem, depois desse acontecimento, então, sim, só uma observação aqui, né? Em outras, como eu falei também no encontro passado, existem várias lendas, digamos assim, dispersas sobre a vida de Hércules. Então, você tem inúmeras versões, às vezes, dos mesmos eventos, né? E aí há versões alternativas para o fato de Hércules ter se submetido a Euristeu, né, ter se colocado a serviço de Euristeu nesses trabalhos, né? Uma delas informa que Hércules, na verdade, desejava voltar para Argos, mas para fazer isso, então, para permitir o seu retorno, Euristeu impõe como condição a realização dos 12 trabalhos, né? Uma outra, que é mais interessante ainda, né, diz que, na verdade, Hércules e Euristeu eram amantes, e que Hércules realizou esses 12 trabalhos, na verdade, como prova de amor que ele tinha por Euristeu, né? Bem, seja como for, né, o que acontece é que agora Hércules, então, está amor Hercúleo, está a serviço de Euristeu durante o período de 12 anos. E durante esses 12 anos, tudo bem, Bruna? Durante esses 12 anos, então, ele realizará esses trabalhos. Os trabalhos são essas façanhas que ele realiza, né? A gente vai ver que essas façanhas, elas são muito parecido com aquelas de Teseu, né? Elas são, na verdade, uma espécie de rito de transição, um rito iniciático, né? Em que elas têm também esse aspecto progressivo, né? As façanhas vão ficando cada vez mais difíceis, né? Os mitógrafos reúnem essas façanhas em 2 grupos de 6. As 6 primeiras façanhas ocorrem no Peloponeso, que é a região ali de Argos, ok? De Micenas, né? E as 6 últimas ocorrem, então, pelo mundo conhecido e até pelo mundo mitológico. Ele tem que ir ao Hades, ele tem que ir até o país das Hespérides, etc. e tal, né? Até o país das Amazonas. Então, as 6 primeiras, né, são no Peloponeso. Vamos lá, então. Vamos fazer a leitura do fragmento aqui do... Pode falar, Rafael. Só para aproveitar um pouquinho e fazer um gancho em relação a esses comentários que você fez, Alex, especialmente sobre essa questão da loucura do Heracles. Eu gosto desse nome, Heracles. Melhor do que Hércules. Mas, enfim, é só uma preferência mesmo pessoal. É um momento, assim, decisivo, né? Parece que para esse estouro mesmo e a realização desses trabalhos. E existe, assim, nessa narrativa, pelo menos essa que a gente está adotando para fazer as leituras aqui, desse autor grego, que é o Menelaus Stephanidis, algo assim como se fosse da culpa dele, né? Ele se sente culpado e por isso ele se submete, então, a algo que seria, assim, de certa forma, até um pouco deprimente para o status que ele ocupa
como um grande herói e com os poderes que ele tem. Então, como é que ele se submete a alguém mais fraco do que ele? Sendo que ele mesmo poderia fazer um único trabalho e eliminar Euristeu. Seria mais simples. Mas, mesmo assim, ele cumpre, então, a realização desses 12 trabalhos. Ou, dependendo da versão, não sei quantos trabalhos. Mas, enfim, você lembra que eu comentei, eu tinha passado para você uma mensagem, os Argonáuticas, que a gente ficou assim, vamos comprar, não vamos comprar? E aí, na Black Friday, eu acabei comprando. Mas ainda não tive tempo. Por que comprar? Por que não comprar? Por que não comprar? Comprei. Comprei, exatamente. E aí você falou de Argos, aí eu lembrei dos Argonautas. Porque aí já é um outro herói, já é Jasão, que é o protagonista dessa história. Mas o que é interessante é que a barca dele, o navio, que é o Argo, justamente uma referência à cidade, é o espaço também para outros heróis, inclusive alguns que foram mencionados aqui. E entre esses heróis, claro, não poderia faltar Héracles. Então, eu tentei até fazer uma leitura aqui com base no índice onomástico que tem, aqui dos personagens, mas eu não vi nada que pudesse ser destacado nesse momento. Talvez fazendo uma leitura completa seja mais interessante. Mas é incrível como aí eu mencionei o livro e não disse exatamente o nome e o autor, né, para ficar registrado aí para todo mundo, que é Argonáuticas, de Apolônio de Rhodes, que é do século III antes de Cristo. Então, é algo que está ali também muito próximo desse tempo ou dessa tradição que inclui, por exemplo, a Ilíada de Homero, que foi destacada no início, para a gente ressaltar ali mais um trecho a respeito do Héracles. Então, vendo aí os Argonautas, aí há outros trabalhos a serem realizados, outros trabalhos que esses heróis realizaram, além dessas versões que nós estamos considerando aqui para as nossas leituras e comentários. Então, eu fiquei pensando também como é interessante essa proposta dos trabalhos, né? Já que a gente está no preâmbulo dos trabalhos, Teseu fez os seus trabalhos, o Héracles, nós vamos ver aqui alguns desses 12 trabalhos, e o Jasão também foi submetido a alguns trabalhos, né? Em busca desse... aí depende, né, do velocínio de ouro, né, depende da tosão de ouro, depende, né, das traduções, das versões. Então, é interessante mesmo, depois do estudo que a gente vai fazer em janeiro, a respeito dos heróis, em que a gente vai poder, de forma comparativa, tecer ainda mais considerações sobre essas nuances e essas confluências também entre eles, características que são comuns e que merecem a nossa atenção até mesmo para compreender melhor essas narrativas e os mitos também, e as fases pelas quais eles passam, que o Alex, em várias ocasiões, menciona também, essa tal da jornada do herói. Então, essa jornada do herói precisa ser muito bem compreendida e aplicada em todos eles também, que a gente vai conseguir aí extrair um bom resultado nas nossas leituras também, no nosso estudo que estamos fazendo aqui a respeito. É isso, Alex. Isso, excelente. Em relação à participação de Hércules na Argonáutica, né, na busca pelo velocino, tosão, né? Você tem várias, né, de fato, traduções, né? Ocorre, Rafael, pelo que eu sei, né, é que, na verdade, Hércules não chega, de fato, a ter uma participação muito marcante nessa jornada, porque ocorre que, quando eles estão a caminho ainda, né, Hércules, ele entra em um conflito, eu não me lembro exatamente qual, mas ele entra em um conflito em um dos lugares onde eles param. E aí, por isso, ele precisa entrar em guerra, ou ele entra em guerra, não me lembro exatamente como, e ele fica nesse lugar enquanto os argonautas seguem viagem. Então, ele nem chega a, digamos assim, a participar da conquista do Velo de Ouro. Eu cheguei a ler mesmo um trecho a respeito disso. Eu não sei se é uma situação que envolve os outros argonautas e ele meio que compra a briga em uma determinada região e ele acaba ficando por lá mesmo. Ou seja, ele não segue. Mas, assim, ele também não é o protagonista, né? Ele é um coadjuvante, né, nessa história. Uhum.
Que isso é interessante também que o Rafael falou. No conjunto das histórias heróicas, é muito comum que você tenha o que a gente pode chamar de saga do herói, não é? Só que é muito comum também que esse herói participe em algum momento da saga de outro herói. Então, por exemplo, Teseu participa de um episódio aqui da saga de Hércules, como um personagem secundário, né? Hércules participa lá da saga de Jasão, como um personagem secundário, né? Então, é bem interessante isso aí. Gente, outra coisa, Alex, só para antes de iniciarmos, é que eu estava também pesquisando a respeito de outras obras que representam o Hércules, e parece que existem, né, algumas tragédias do Eurípides, que seria interessante também, até eu não sei se a tragédia dele, pelo que eu entendi, parece destacar também uma parte desse momento da fúria de Hércules, seria esse momento da loucura dele. Então, que é realmente um momento assim muito problemático e decisivo do que vai acontecer na maneira da caracterização desse personagem, porque os 12 trabalhos é que caracterizam verdadeiramente esse grande herói. Existe sim, Rafael, você falou aí aqui, eu não vou conseguir identificar, mas inclusive há uma tragédia que toca justamente esse ponto aí, da loucura, né, de Hércules, que foi traduzida para a língua portuguesa pelo Brandão, o mesmo autor daquele livro da mitologia grega, o Junito Souza Brandão. Sim. Então, ele fez uma tradução desta... Eu não vou encontrar aqui, ele até fala aqui. Bem, depois a gente vê o nome exato e quem é o... não vou encontrar, depois eu vejo. Como a gente vai comentar mais a respeito do então podemos voltar a esse assunto também e quem sabe até realizar a leitura até lá e trazer novas informações também. Pronto, eu recomendaria, seria uma excelente leitura para o fim de ano, né? Fazer essa leitura dessa tragédia. Aí eu vou localizar direitinho e vou colocar a sugestão lá na sala, para a gente poder realizar a leitura durante esse período de recesso aí, de final de ano. Bem, avancemos. Gente, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer um rápido resumo aqui de cada uma dos trabalhos, né? E aí, agora no Leão de Neméia, a gente vai ler um fragmento. Mas mesmo assim, eu vou fazer o resumo, porque eu vou ler só, digamos, o fragmento ali principal, né? Porque é muito grande a narrativa aí no livro do Menelaus, então de demorar demais. Então, basicamente, o Leão de Neméia era filho de Ortro, que por sua vez era filho de Tifão, ou Tifon. Lembra daquele monstro lá do Exíodo? Então, era filho dele com Équidna, que era um outro monstro, né? Ele possuía uma pele, sua pele era invulnerável, nada podia atravessá-la. Então, ele se tornava, num certo sentido, praticamente indestrutível, né? Ele era parente de Cérbero, que é o cão dos infernos, que depois também tem Hércules tem uma missão associada a Cérbero, da Hidra de Lerna, que também será um trabalho de Hércules, né? Da Quimera e da Esfinge de Tebas. Então, assim, né? Esses monstros mitológicos aí. Vivia em Neméia, na Argólida. E ele vivia em uma caverna que tinha 2 saídas. Então, Hércules se serve de um estratagema para poder pegá-lo, porque ele tentou... ele fazia guarda em uma saída, e aí o leão saía pela outra. Aí ele fazia guarda na outra, o leão saía pela primeira, né? Então ele fechou primeiro uma das saídas com uma enorme pedra para depois poder lutar com o leão. A gente vai ler aqui justamente a parte em que Hércules enfrenta o leão. Pode ler, Ana Maria, onde está sublinhado de vermelho. Nascia o sol e Hércules se aproximou da toca para ver se seria possível lutar com o leão lá dentro. Mas o teto era muito baixo. Não poderia arremessar a clava com força. De todo modo, decidiu avançar um pouco mais, esperando pelo menos ouvir alguma coisa. E conseguiu. De muito longe via um som abafado de rugidos pavorosos, rangidos confusos e baques. O leão tentava reabrir a outra entrada. Hércules correu até a segunda abertura. Um pouco depois, viu tombar diante de si uma das enormes pedras e, em permanente prontidão, jogou pela tal abertura galhos secos, nos quais pôs fogo. O vento soprava em favor de sua estratégia, de modo que toda uma fumaça entrava na cova. Correu à primeira entrada e se escondeu, certo de que, enfim, a fera apareceria.
Não precisou esperar muito. Embora o animal, evidentemente aflito, tivesse os olhos vermelhos e lacrimejantes, era ainda um adversário de porte. Perscrutando desconfiadamente ao redor, o leão pôde sentir a presença do inimigo. Escancarou a boca e, num rugido selvagem, expôs seus dentes espantosos. Batia furiosamente sua cauda no corpo e sua pata atingiu o solo com tal força que tudo tremeu com o peso do golpe. Apesar do aspecto amedrontador do monstro, Hércules não se intimidou. Levantando sua clava bem acima da cabeça, saiu rápido de seu abrigo e, antes que o animal tivesse tempo de fazer o menor movimento, desferiu-lhe um golpe arrasador no crânio. Mas nenhum osso foi fraturado. A clava, feita de tronco de oliveira, duro como ferro, rachou-se de cima para baixo e, ao ser imposta entre duas forças, rachou-se de cima para baixo ao ser imposta entre duas forças tão poderosas. O golpe, porém, não fora vão. O invencível leão de Nemeia estava agora tão atordoado que mal podia se manter sobre as patas. Hércules lançou-se sobre o pescoço do animal e lhe prendeu a cabeça num forte torniquete, que o impedia de lhe morder ou ferir com as garras. A sorte do leão de Nemeia estava selada. Ele tentou sacudir Hércules, mas não conseguiu. Os grandes músculos do herói apertavam o pescoço do monstro com uma força cada vez maior, até que, por fim, sufocado, o portentoso corpo viu sua alma negra rumar para as escuras profundezas do Hades. Coitado! Hércules pôs-se de pé, banhado de suor, exausto, feliz. Tinha matado o leão de Nemeia. O primeiro trabalho se cumprira. O que tinha a fazer agora era levar o corpo até Micenas e jogá-lo no pátio do palácio de Euristeu. Tentou colocá-lo nas costas, mas a carga era muito pesada e a estrada para Micenas longa e difícil. Hércules não teve outra alternativa senão esfolar o animal e levar sua pele. Mas como poderia tirar uma pele que nem a espada mais afiada podia furar? Ora, com as próprias garras do leão. Arrancando uma delas, o herói esfolou o couro, jogou-o nas costas como se fosse um manto e partiu para Micenas. Bem, então, o primeiro trabalho, né, que é matar o leão de Nemeia, dá a Hércules também a gente, né, verá, dá a ele também uma espécie de armadura. É muito comum você ver nas representações, pinturas ou até mesmo em algumas esculturas, Hércules coberto com a pele de um leão, né? Que é justamente o leão de Nemeia. Só que note, como a pele ela é invulnerável, então isso significa dizer que agora ele tem uma espécie de armadura. Então, num certo sentido, isso também tem uma espécie de apelo a um conteúdo ritual que a gente já conhece de outras tradições, né? Que é aquela que né, aqueles rituais em que o guerreiro que vence, de alguma forma, se apropria do poder do vencido, bebendo seu sangue, né, ou conseguindo algum tipo de amuleto, né, parte do seu inimigo, né, que pode ser tanto um ser humano como pode ser uma fera também, né? E é isso como que garante a ele herdar o poder do seu adversário, né? Então note que a pele agora, né, que era a grande vantagem do leão, além de sua força, obviamente, mas a grande vantagem porque o tornava invulnerável, né? Essa invulnerabilidade agora é transferida para Hércules, e a gente vai ver, se você ler o mito, né, não dá para ver isso aqui, mas em vários momentos ela salva Hércules, ela é importantíssima para salvar Hércules de alguma aflição. Bem, alguém quer comentar alguma coisa desse trabalho? Não? Então vamos lá. Então, concluído esse trabalho, então, ele leva, né, a pele do leão para Euristeu, né? Euristeu era um sujeito assim, ele era o antípoda
de Hércules. O que Hércules tinha de corajoso, ele tinha de covarde. Né? Quando ele viu a pele do leão, ele ficou completamente apavorado. Né? E aí, não nesse episódio, mas em 2 episódios que ele, inclusive, ele fica tão apavorado que ele se mete dentro de um jarro. Então, toda vez que ele está morrendo de medo de alguma coisa, né, de alguma coisa que o Rafael ali ia falar, Rafael, Hércules apresenta ele se esconde dentro de um jarro, né? Concluído esse trabalho, então, Euristeu atribui um segundo trabalho, que é matar a Hidra de Lerna, né? A Hidra de Lerna é uma serpente de várias cabeças, aí varia, né, o número de cabeças, de 5 a 100, dependendo da versão, né? E estas cabeças tinham uma espécie de poder mágico, que cada vez que você cortava uma cabeça, 2 cabeças nasciam no lugar da primeira. Então, e a sua cabeça do meio era imortal. Então, note que era uma fera, um monstro, dificílimo de ser morto, porque cada vez que você cortava uma cabeça, na verdade, nasceu dela. É como se a força dela duplicasse, né? Num certo sentido. Então, para poder realizar esse trabalho, o Hércules precisa da ajuda e conta com a ajuda de Iolau, né? Que é filho de Íficles, exatamente, que é o seu sobrinho, né? Então, enquanto Hércules corta a cabeça da Hidra de Lerna, Iolau, com uma tocha, cauteriza a ferida, de modo que ele queima a ferida para que não possa nascer outras cabeças no lugar. Né? E aí Hércules, então, consegue, né, cortar todas as cabeças as feridas são cauterizadas, e aí daí não nascem outras, e a última cabeça ele corta em terra, porque ela é imortal, então ela não pode ser eliminada completamente, né? Então ele enterra, né? E aí tem o seguinte também, rezava a lenda, né, que, a depender também da versão, ou o sangue ou o hálito, a saliva da Hidra de Lerna tinha um veneno poderosíssimo. Então Hércules umedece a ponta das suas flechas nesse veneno, o que torna, digamos, essas suas armas agora, a sua arma muitíssimo poderosa, né? Então é interessante porque nesses dois primeiros trabalhos, Hércules não só, digamos, ele tem um ganho, né? Ele adquire armas, então de alguma forma isso o torna mais capaz de realizar os próximos trabalhos, né? Isso aí já tem aquele conteúdo que nós falávamos, né? Dessa ideia de uma progressão do herói, à medida que ele vai passando pelos seus trabalhos, ele vai se fortalecendo. Esse fortalecimento aparece de forma muito explícita nesses dois, porque ele se torna, desde o ponto de vista de um guerreiro, mais poderoso, porque agora ele tem uma armadura, exatamente, uma espécie de graduação. Ele tem uma armadura, então a primeira é uma arma de defesa, né? E agora, que é a pele do leão de Nemé, e agora ele tem as suas flechas embebidas exato, as suas flechas embebidas no sangue ou na saliva da Hidra de Lerna, né? Que tornam essas setas ainda muito mais mortais. Essas setas mortais terão também uma digamos assim, uma participação em um evento lá no final da vida de Hércules, muitíssimo interessante. Né? Aí, assim, tem as interpretações simbólicas, né, sobre o que seria a Hidra, né? Então, por exemplo, alguns veem a Hidra como um monstro que simboliza os vícios, né? Que você corta uma cabeça e nasce 2, então que você precisa não só cortar a cabeça, mas impedir o crescimento de novos vícios, né? Então, assim, tem essas interpretações também, digamos, psicoespirituais, né, da jornada de Hércules, da qual nós falaremos com um pouco mais de detalhes no nosso encontro temático, né? Bem, concluído esse trabalho, então, ele parte para o próximo trabalho, que é capturar o javali de Erimanto. Só que aqui, olha só, Euristeu começa a perceber que Hércules não é fácil na queda, né? Porque, assim, na versão mais tradicional, Euristeu, cada vez que ele envia Hércules para um trabalho, ele tem a esperança de que Hércules não voltará. Quer dizer, porque, na verdade, ele quer que Hércules morra no concurso desse trabalho. E quando ele vê essas 2 primeiras realizações, então ele nota que o sujeito é, de fato, muito poderoso. E aí ele começa a escalar, né, as exigências. Então ele pede agora que Hércules não que Hércules mate um javali monstruoso que
que vivia nos cumes do Monte Erimanto, mas que ele traga vivo o javali para Micenas, né? Hércules, então, ele persegue o animal durante muito tempo, mas o animal é muito veloz, ele não consegue capturar, ele não consegue entrar em um conflito com o animal, porque o animal é muito veloz. Então ele se serve aqui da astúcia, ele se serve de uma estratégia. Ele vai cercando o animal, conduzindo o animal até um terreno coberto de neve. Então, quando o javali pisa na neve, né, as patas dele se enterram e aí ele perde a sua principal vantagem sobre Hércules, que é a sua velocidade, né, porque correr na neve é muitíssimo mais difícil que correr em um campo. E aí Hércules, então, consegue capturá-lo e levá-lo para Micenas. E aí é o primeiro momento em que, aterrorizado, Euristeu, ao ver o javali, se joga dentro de um jarro, né? Há até imagens, né, deste episódio, né? Aí aqui a gente pode lembrar, né, fazendo aqui umas associações, né, com a cultura popular, quando o Chaves apanhava do seu Madruga, né, e aí ele corria para dentro do barril, né? Então era mais ou menos aqui, como Euristeu, né? Concluída, então, essa tarefa, que é a terceira, ele passa para a quarta, que é caçar a corça de Serínia. Essa tarefa, ela tem... Aí qual é a grande dificuldade? Né? É que, além de Euristeu pedir também que ele traga a corça viva, né, essa corça era uma corça de uma deusa Artemis. Então ele sabia, ele obriga Hércules a realizar um ato, né, sacrílego, né, a realizar um sacrilégio, que era sequestrar, né, a corça da deusa Artemis, né? Hércules persegue essa corça durante 1 ano, né, até conseguir capturá-la, né? E depois, quando ele a captura, está regressando, ele encontra Artemis, que aí, né, obviamente, requer que Hércules devolva a corça. Ocorre que ele conta a sua história para Artemis, né, e Artemis cede a corça para ele. Então, ela, de alguma forma, ele recebe uma ajuda divina, né, que é um outro também elemento dessas histórias, seja um conto de fadas, seja na mitologia, muito comum nessas glosas de herói, que é a ajuda divina. E em outros momentos também Hércules receberá ajuda divina. Essa é a primeira vez em que ele recebe de forma explícita uma ajuda divina. Nesse caso, apenas a permissão para que ele possa levar a corça para Micenas. E ele assim o faz, né? A Euristeu, obviamente não satisfeito, né, acrescenta agora um 5º trabalho, em que ele pede para eliminar as aves do lago Estínfalo. Então, essas aves eram aves com penas de bronze, a depender aí da versão, né? E que também, em algumas versões, eram antropófagas, né? Comiam seres humanos, né? Eram aves monstruosas. Elas ficavam escondidas ali no pântano, e por isso era muito difícil, inclusive, você encontrá-las, né? E aí Hércules, então, mais uma vez, né, se serve de um estratagema, ele, a depender da versão, ou ele mesmo fabrica, se não Hefesto fabrica castanholas de bronze. E ele começa a bater essas castanholas, fazer um barulho com essas castanholas, e isso perturba, né, as aves que saem do seu esconderijo. E aí ele usa as suas flechas, né, que foram embebidas, lembrem, né, no sangue da Hidra de Lerna, então estão envenenadas, e ele consegue matar as aves, né? Algumas poucas escapam, mas ele consegue livrar o lago dessas aves, elas não voltam, né, para aquele lago. E aí, esse é o 5º trabalho, né? Então, o 6º trabalho, ele encerra o primeiro grupo de trabalhos, que são os trabalhos que ocorrem na região do Peloponeso. O 6º trabalho é muito interessante, que Euristeu manda Hércules lavar os estábulos do rei Augeas, né? Que é o rei de Elis, né? Filho do Hélio, o deus do sol. Augeas tinha um estábulo com cavalos assim muito
assim, poderosos, né? Só que ele não limpava esses estábulos há 30 anos. Aí há versões conflitantes também. Em algumas, a razão é porque ele não usava o estrume para adubar a terra. Porque a terra de Elis, né, segundo algumas versões, já era extremamente como é que se diz? Quando a terra é Fértil. fértil, exatamente, extremamente fértil, né? Em outras versões, na verdade, ele por preguiça, né, por relapso, né, das suas funções, ele não adubava a terra, e aí, na verdade, a sua cidade estava em crise, e é por isso que Hércules vai lá para tentar, né, limpar o estábulo e usá-lo para adubar a terra, né? E aí, Hércules, então, chega lá, vê uma montanha enorme de excremento, né? Dizem que duraria 1000 anos para poder tirar, um homem normal poder tirar toda aquela montanha de excrementos, né? Mas ele faz um acordo com um Augeas. Ele diz o seguinte, olha, se eu conseguir limpar em um dia os seus estábulos, eu quero 1/10 dos seus cavalos, né? E aí Augeas, então, concorda, porque ele não acredita de forma alguma que Hércules seria capaz de fazer aquilo em um único dia, faz um acordo com Hércules, que é inclusive testemunhado pelo seu próprio filho, né? O filho, no caso de Augeas, né? Fileu. E Hércules, o que ele faz? Ele desvia o curso de 2 rios, o rio Alfeu e o rio Peneu. E aí os rios, então, eles mudam o curso e passam agora pelo estábulo, né? E aí levam de carreada todo o estrume que estava lá. Então ele consegue, em um único dia, realizar a limpeza dos estábulos, né? Augeas, quando sabe da notícia, fica irado, porque não quer cumprir o acordo, e Hércules, então, é expulso de Elis, junto com o próprio filho, né, dele, né? Ele expulsa Hércules e Fileu, né? Mas Hércules jura vingança, e futuramente ele, de fato, se vingará de Augeas, retornará, isso depois dos trabalhos, ele retornará até Elis, entra em guerra com Augeas, derrota e mata Augeas e coloca Fileu, que era o filho dele, né, no trono. Bem, aqui então nós temos o encerramento das tarefas que ocorrem no Peloponeso, ou seja, na própria pátria, digamos assim, de Hércules. Aqui eu acho interessante porque eu acho bastante significativo o fato de que o herói, primeiro, precise realizar os seus feitos na sua própria casa, na sua própria pátria, para depois poder realizar feitos maiores, digamos, né, para o mundo. Gosto muito dessa significado, né, dessa primeira parte. Acho interessante também que, se vocês bem notarem, os trabalhos, né, especialmente os 5 trabalhos, eles exigem não só a força de Hércules, é verdade que eles exigem força, mas a mais do que isso, Hércules sempre também se serve de uma astúcia, de uma inteligência para poder vencer os seus adversários monstruosos, né? E às vezes até mais que isso. Por exemplo, no quarto trabalho, né, que ele precisa perseguir a corça, é interessante porque esse trabalho ele exige dele uma enorme paciência. Ele persegue a corça durante 1 ano inteiro, né? E o último trabalho, que é esse dos estábulos de Augeas, só um minuto. Ele é interessante porque, veja que, tudo bem, ele tem a força e tem a astúcia, mas há uma terceira coisa que é marcante aí, que é a humildade, digamos assim. Hércules, que é filho, né, ele é filho de alguém que é da nobreza, né, precisa realizar um trabalho assim, né, de serviçal, que é limpar os estábulos, né, limpar os excrementos dos cavalos de um rei. Porque Hércules, ao contrário de Teseu, como nós veremos, né, é um herói que ele, à medida que ele vai passando pelos trabalhos, ele vai crescendo espiritualmente. E esse último trabalho que realiza na sua própria pátria, né, já marca uma espécie de, assim, de fato, maturação psicológica. O último trabalho, acho assim, ele não é o mais difícil, se você comparar, por exemplo, mesmo com a
com a hidra de Lerna, com o leão de Nemeia, com o javali, né? Ele não exige um grande esforço, ele realiza o trabalho em um único dia, né? Desviando o curso dos rios, jogando pedras no rio, né? Então veja que não exige dele um grande esforço, mas exige muita humildade para poder realizar aquele trabalho, né, que seria o trabalho de um serviçal. Pode falar, Giovana. No sentido seria... Pode falar. Isso me lembrou muito, não só, assim, de histórias de reis ou coisas assim do tipo, mas de muitas histórias que eu já vi, que as pessoas, para elas talvez chegarem ao ápice, elas precisam passar por algumas tarefas. E o que o Hércules está fazendo meio que vamos dizer assim, prova que ele está realizando, ele está aprendendo uma coisa, tipo, lutando com a cobra. Ele precisa ser muito esperto e muito ágil para poder matar ela realmente. E assim vai. A gente consegue achar um ensinamento em cada prova que ele faz. Inclusive na de limpar o estábulo, que ele sempre vai. A prova que ele vai estar dando, não só para ele mesmo, mas para as outras pessoas, é que ele ainda precisa de humildade. Exatamente. Exatamente. A Ana Clara pergunta se seria o contrário de Teseu. Eu diria assim, não é que seria o contrário de Teseu. Ele seria, num certo sentido, superior a Teseu. Porque, como a gente viu, Teseu, ele passa pelas suas aventuras, né? Ele realiza suas façanhas que exigem dele força física. Né? Veja que as façanhas dele, as façanhas porque Teseu passa, quase nunca exige algum tipo de estratégia, mas, né? A não ser quando ele luta lá com aquele monstro que ele precisa tirar da terra, né? Porque cada vez que o monstro cai no chão, ele fica mais forte, porque ele é filho da terra, filho de Gaia, né? Então ele precisa matá-lo sem que ele tenha os pés na terra. Mas as suas façanhas não exigem grande inteligência, né? Então, Teseu é um herói da força, ele realiza os seus trabalhos porque tem força, né? A gente nota que, e aí por isso, ele passa pela sua, digamos, a sua jornada, realizando os seus trabalhos como um rito de passagem, né? Ele cumpre o rito sem necessariamente incorporar os ensinamentos do rito. Hércules não. Hércules passa pelos ritos incorporando, né, aprendendo. Então, cada vez que ele passa por um estágio do seu rito de iniciação, ele ascende, espiritualmente falando, né? Ele ascende. Então, assim, ele vai alcançando patamares superiores. E é por isso que eu acho interessante que, de fato, a limpeza dos estábulos, ela apareça agora nesse momento. É como se aqui, ó, nesse momento, digamos, é um teste, de fato, que ele é muito mais espiritual. Quer dizer, tem muito mais a ver com, olha, você vai se humilhar, você vai fazer o trabalho de um serviçal limpando o estrume dos cavalos do rei de Elis. O Rafael pergunta, essa humildade também não seria parte da penitência dele em relação aos seus sentimentos de culpa por ter matado o filho? Sem sombra de dúvida, acho que sim. O que ocorre? A gente tem que lembrar sempre que Hércules se submete de forma espontânea a esses trabalhos. Em nenhum momento ele reage, em nenhum momento ele discute, em nenhum momento ele se nega a realizar qualquer dos trabalhos. Mesmo quando a missão parece, até mesmo para ele, impossível. Mas ele sempre observa cumprir, procura cumprir esse trabalho. Por quê? Vamos lembrar, a jornada de Hércules tem também um caráter de expiação do seu pecado. Então, veja, ela é uma jornada que ocorre porque ele foi até o oráculo de Delfos e o oráculo falou, olha, você quer expiação pelo crime que você cometeu, ter assassinado seus filhos? Então, submeta-se durante 10 anos a Euristeu. Então, a jornada, ela tem esse caráter de penitência. Ela é uma jornada penitente. Então, sim, né, digamos assim, ele tem que cumprir aquilo como uma forma de purgar os seus crimes. Lembram que, não sei se vocês lembram, no mito de Teseu,
quando Teseu faz a viagem de Trezênia, né, até Atenas, ele vai matando os criminosos que estão pelo caminho. Veja, Teseu mata criminosos. Todos eles, né, de alguma forma, assassinavam os passantes. Mas mesmo assim, antes de chegar em Atenas, ele precisa passar por um ritual de purificação. Ele precisa ser purgado daquele pecado. Né? Agora, note, olha que coisa interessante, né? Ele comete os crimes e depois ele passa por um ritual de expiação. Hércules comete o crime e depois ele faz as suas aventuras, que são o ritual de expurgação, que são o ritual de penitência e expiação. Bem interessante, né? É uma espécie sob certo sentido, de fato, existem umas inversões aí, né? Quando a gente compara com Teseu, né? Então, os seus trabalhos, né, constituem uma espécie de grande rito de expiação. Então, além, digamos, ser um rito de iniciação, um rito de passagem, né, que faz o herói progredir de um status, digamos assim, humano para o status de herói, e no caso de Hércules a gente verá que até mais do que isso, ele progride para o status divino mesmo, né? Essa jornada é também uma jornada de expiação dos seus pecados. Alguém quer comentar alguma coisa? A gente passar para a segunda parte dos trabalhos? Então vamos lá. Próximo trabalho, então, o sétimo trabalho é o touro de Creta. A gente já está familiarizado com esse touro, né? Esse touro foi enviado por Poseidon a Minos, né, que deveria sacrificá-lo, né? Mas Minos não faz isso, e aí, por conta disso, Poseidon torna esse touro muito raivoso, né? E o touro começa a causar destruições ali em Creta. Então, Hércules vai até Creta, né? E pede a ajuda de Minos para poder caçar o touro. Minos se nega e fala: se você conseguir, fique à vontade, né? Vai ser um favor para mim, né? Mas eu não vou te ajudar. Então, Hércules entra numa batalha física com o touro, domina o touro pelos chifres e depois o carrega até Micenas, ok? Montado no dorso dele, enquanto o animal nada, fazendo a travessia até a terra de... o touro de Wall Street, né? Eristeu, quando vê o touro, obviamente fica apavorado, né? Manda Hércules sacrificar o touro em homenagem a Hera, só que Hera recusa o sacrifício, né? E aí o touro é colocado então em liberdade e alcança a Ática, onde futuramente será morto por Teseu. Se vocês lembram, é Teseu que mata esse touro lá na sua saga, né? Concluído, então, mais esse trabalho, ele vai para o oitavo trabalho, que é levar até Micenas as éguas de Diomedes, né? Essas éguas eram éguas monstruosas que se alimentavam de carne humana dos estrangeiros que pousavam na Trácia, que era governada por Diomedes, né? Hércules, então, entra num combate com Diomedes, vence Diomedes e o dá como alimento para suas próprias éguas, né? E aí, depois disso, algumas lendas dizem que as éguas, depois que devoram Diomedes, né, o seu dono, elas se tornam mansas, e aí Hércules pode levá-las, então, até Micenas, liberta, e depois disso elas são devoradas por feras que moram no Monte Olimpo. Há um episódio dentro desse trabalho aí, um episódio também muito famoso, que inclusive é o episódio que aparece na arte que eu fiz para a divulgação dessa semana, né? Que é quando Hércules luta com a morte pelo corpo de Alcestes, que é filho de Admeto. Esse é um mito muito interessante, recomendo que vocês leiam, né? Admeto um dia recebe a visita da morte, né? E, muito amedrontado, ele tenta negociar com a morte, né, uma extensão de sua vida. Então a morte diz pelo seguinte: olha, eu vou voltar daqui a 1 ano, acho que é 1 ano, se não me engano, daqui a 1 ano eu volto para te buscar. Se você conseguir
alguém que espontaneamente queira tomar o seu lugar, eu levo essa pessoa e você fica. Aí Admeto, né, gosta da proposta porque ele acha, não, vai ser tranquilo, eu tenho vários servos que me amam, né, que de forma muito espontaneamente se colocarão a dispor. Então ele começa a conversar com seus servos, com seus ministros, até com seus pais, que eram já bem velhos, né, e ninguém, obviamente, tem coragem de trocar de lugar com ele, a não ser sua filha, Alcestis, que opta por fazer isso, né? Então, no dia que Hércules chega no reino de Admeto, é justamente o dia em que a morte virá para buscar o corpo de Alcestis, né? Mas Hércules, então, luta com a morte e assim consegue evitar a morte de Alcestis. Interessante também, porque, veja, há uma coisa que torna, se você fizer uma descrição bastante genérica, bastante, assim, como que eu posso dizer assim, bastante, perdi a palavra, geral, mais geral, da saga de Hércules, né, você consegue encontrar alguns paralelos com a vida de Jesus. Quer dizer, se eu dissesse assim, olha só, gente, eu vou falar sobre alguém que era filho de um Deus, e que realizou várias proezas milagrosas durante a sua vida, ressuscitou uma pessoa e, no fim de sua vida, desceu até a mansão dos mortos e depois subiu aos céus. Se eu descrever nesses termos a saga de Hércules, e é uma descrição correta, né, muita gente pensaria assim, você vai falar de Jesus, né? Então, existem algumas, inclusive essas analogias são até exploradas mesmo aí por algumas pessoas, né? Faltou só os discípulos, exatamente, faltou só os discípulos. Bem, depois disso, então, vamos para a nona tarefa, que é o cinturão de Hipólita. Hipólita era a rainha das Amazonas, e ela tinha um cinto que, segundo rezava a lenda, né, havia sido dado a ela pelo próprio Ares, né, como um símbolo do poder que Hipólita tinha sobre o seu povo. Admeta, que era filha de Euristeu e sacerdotisa de Hera, convence o pai, então, a pedir a Hércules o cinto de Hipólita. Hércules, então, forma uma comitiva. Desta comitiva participa Teseu, né, do qual nós já falamos, né, e vai até Temísquera, que é a cidade, a terra das Amazonas, né? E aí, mais uma vez aqui, cultura pop, né? Quem é aí que vem também de Temísquera, da terra das Amazonas? A nossa cultura pop, quem sabe? A Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, exatamente. Professor, inclusive, eu acho que ela faz uma referência sobre essa história no filme. Nesse último? Eu não vi o último, eu vi o primeiro só. No primeiro, eu acho que faz sobre o cinto. Acho que é espada, alguma coisa assim, mas eu não lembro bem. É o laço da verdade, não? Tem o laço da verdade, mas o laço da verdade não tem a ver com essa... não consigo encontrar a referência aqui. Agora, com essa história específica, esse episódio aí do enfrentamento de Hércules, eu não sei. Precisava ver com cuidado, mas provavelmente deve ter mesmo alguma referência, né? Bem, então, Hércules vai, então, buscar o cinturão da Mulher Maravilha, de Hipólita, né? Quando ele chega na ilha, ele consegue convencer Hipólita a entregar espontaneamente seu cinturão. Porque Hércules, nessa altura, já era um herói muito famoso, muito famoso. Então, e as pessoas sabiam que ele era perseguido por Hera, né? E servia a Euristeu. Então, muitas vezes, as pessoas se dispunham a ajudá-lo. Só que, nesse momento, Hera toma a forma de uma das Amazonas e começa um conflito. E nesse conflito, Hércules acaba matando Hipólita. Mas ele, de toda forma, consegue o cinto e leva para Admeta, né? A filha de Euristeu. Há também um episódio também interessante neste trabalho, né? Que é, no retorno dessa expedição, Hércules salva Hesíona. Hesíona era filha do rei de Troia, Laomedonte.
né, que havia descumprido também uma promessa, um acordo que ele fez com os deuses, e por isso a cidade estava sendo devastada por um monstro marinho. E aí, depois de consultar o oráculo, o oráculo diz a ele que a única forma de acabar com aquilo era ele entregar a própria filha, Hesíona, para esse monstro marinho. Então Hércules chega em Troia justamente quando Hesíona está prestes a ser atacada pelo monstro, né? Está lá numa pedra, prestes a ser atacada, e aí ele consegue matar o monstro e salvar Hesíona. Bem, o 10º trabalho, então, agora é roubar os bois de Gerião. Gerião era filho de Crisaor, neto da Medusa, né? Era um gigante que tinha 3 troncos, né? 3 troncos, com uma cabeça em cada, entre 3 cabeças, né? E seu rebanho era guardado por Eurition e por Ortro. Ortro era um cão de 2 cabeças, que era irmão de Cérbero, que era o cão de 3 cabeças que guardava as portas do Hades, né? Também filho de Tifão e Equidna, né? Hércules, então, deveria... Aí a missão, olha só a missão, não é? Ele tinha que roubar o rebanho e levar o rebanho até Micenas, né? Olha só, né? Aí ele passa por várias aventuras, essa é uma aventura longa, porque ele passa, por exemplo, ele precisa atravessar o oceano. Para fazer isso, então, ele consegue emprestado a taça do sol, né? A taça do deus Hélio, que é chamada Taça do Sol, né? Segundo a mitologia, depois que o Hélio fazia o percurso da vida de gado, depois fazia o percurso, né? Para ele poder voltar, porque, né, qual era na lógica deles, né? A carruagem do Sol saía daqui, né, do Oriente, né, fazia todo o percurso até chegar no Ocidente. Aí depois disso, Hélio entrava nessa taça e fazia o percurso de volta para casa, para no outro dia pegar de novo, né, e fazer o percurso. E aí, então, Hércules teria conseguido essa taça, atravessou o oceano e chegou até onde estava o rebanho de Gerião. Aí lá ele enfrenta, né, nessa ordem, né, Ortro, que é o cão, mata, Eurition e, por fim, o próprio Gerião, né? No regresso a Micenas, ele passa por várias aventuras, em vários momentos o rebanho se dispersa. Então ele precisa, a todo momento, parar a sua viagem para poder reunir de novo o rebanho, né? E quando ele está chegando já em Micenas, né, Hera manda um enxame de moscardos, né, moscas gigantes, atacar o rebanho, e aí o rebanho se dispersa completamente. Hércules não consegue recuperar todos, recupera uma parte, de toda forma entrega essa parte para Euristeu, né, que manda sacrificar os bois a Hera. Bem, e aí nós vamos para o 11º trabalho, que, como eu falei, em alguns textos aparece como 10º, inclusive nesse texto aqui aparece como 12º, né? Mas eu prefiro ele localizado como 11º. Por quê? Porque nesse trabalho nós temos a catábase. O que é catábase? A catábase é a descida ao reino dos mortos. E é claro que tem um significado todo especial, né? A morte para você poder renascer, né? É assim que é comumente interpretado qualquer catábase, né? Então você desce até o reino dos mortos e aí você volta de lá, obviamente, renascido, né? Como se você volta ao seio da terra e sai de lá, né? Como que numa espécie de segundo nascimento, né? Então a missão, ele deve ir até o reino dos mortos, né? E capturar Cérbero, que é o cão de 3 cabeças que guarda as portas do Hades, né? Para chegar até o mundo dos mortos, essa parte é muito interessante. Hércules, ele tem que se iniciar nos mistérios eleuses. Os mistérios eleuses formavam uma espécie de religião mística da Grécia. Você tinha na Grécia, né, assim, uma religião pública e uma religião que não era pública, digamos assim, né, que era a religião dos mistérios, né? Era uma religião iniciática, né? Essas religiões iniciáticas são religiões em que você ingressa na religião, né? E você precisa ser iniciado nos ritos, né? O que significa dizer, você vai passando progressivamente por certos estágios, né? E aí você vai ascendendo na hierarquia ali, e à medida que você ascende, você é digno agora de dominar um certo conhecimento.
né? Por exemplo, dizem, eu não sei até que ponto, quer dizer, eu sei que em certa há verdade nisso, mas há também uma opção de mitologia aí, né? Mas é mais ou menos o que ocorre com o... Nossa, como é que é o nome daquela religião do arquiteto de Deus? Ai, meu Deus do céu. Nossa, me ajudem aí, gente. Aquela... Meu Deus. Bem, esqueci o nome da religião, que alguns dizem que não é religião, né? Tem toda essa discussão, mas não interessa. Puxa. Ai, desculpa, que tem as lojas, maçonaria, né? A maçonaria, por exemplo, né, seria uma desses religiões iniciáticas, né, em que você vai passando ali por vários estágios, né, em cada estágio você passa por um rito, e quando você passa por esse rito, digamos, você agora adquire um conhecimento de alguma coisa que os iniciados que estão abaixo de você não têm ainda, né? Então seria mais ou menos isso a religião dos mistérios eleusis, né? Então ele passa por essa iniciação, porque justamente a religião dos mistérios, ela ensinava como chegar ao mundo dos mortos. Aí depois disso, ajudado por Hermes e Atena, né? O guia, né? Hermes é o guia, que sabe, conduz no caminho, né? Atena é aquela que ilumina o caminho, né? Então, ajudado pelos dois, ele consegue chegar ao mundo dos mortos, né? Lá ele trava um diálogo interessante com Meleagro, que é outro sujeito que tem um mito muito interessante, né? E ele promete que quando ele sair de lá, ele vai se casar com a irmã de Meleagro, que é Dejanira. E aí note uma coisa, ele está no mundo dos mortos e ele faz uma promessa a um morto, que está lá, né? Que se casar com a irmã dele, né? Vamos ver o que isso dá no final das contas, né? E aí depois, então, Hércules consegue chegar diante de Hades, né, que é o deus do mundo subterrâneo, e pede a ele Cérbero, né? Obviamente, de primeira, Hades não aceita, mas depois ele acaba sendo convencido, ele diz a Hércules o seguinte: olha, tudo bem, eu deixo você capturar Cérbero, com a condição de que você não o machuque, que você não possa usar nenhuma arma, né, e feri-lo. Aí Hércules, então, precisa entrar numa batalha corporal com Cérbero, né? Então vamos ler aqui agora esse fragmento, então. Pode ler, Maria. Hércules foi direto para os portões. Quando viu Cérbero, largou sua clava e seu arco, mas puxou a pele de leão com que se protegia para perto de seu corpo. Mais uma vez, a pele do leão de Nemeia salvaria o herói, e mais uma vez, Hera teria motivo para se arrepender por tê-lo enviado para aquele primeiro trabalho. Assim que Cérbero viu Hércules se aproximando dos portões do inferno, atacou-o. Ele deixara o herói entrar, mas isso não significava que o deixaria sair. Entretanto, nem as presas afiadas de Cérbero eram capazes de perfurar a espessa pele do leão, e Hércules conseguiu agarrá-lo pelo pescoço, bem no ponto em que suas 3 cabeças brotavam. Ele apertou com toda a sua força, e os esforços de Cérbero para se soltar foram inúteis. Este chegou a morder a perna do herói com dentes de dragão, da ponta de sua cauda, mas, apesar da dor, Hércules não afrouxou seu aperto. No fim, Cérbero não pôde resistir à pressão do estrangulamento e desistiu de lutar, assinalando para o seu oponente que admitia a derrota. Hércules, então, pôs uma forte corrente em volta do pescoço de Cérbero. Totalmente subjugado, ele uivava humildemente com as 3 cabeças baixas. Para voltar, Hércules escolheu uma outra rota que passava pelos Campos Elíseos, um lugar muito diferente do escuro mundo do Hades. Lá ficavam todos os mortos que, por suas nobres ações, tinham ganhado o favor dos deuses. Depois, seguindo o curso do rio Aqueronte, ao longo de uma caverna sinuosa e inacabável, saíram
para o mundo superior através de Tirinto. Mas tão logo emergiram, Cérbero voltou a ficar selvagem. As serpentes que rodeavam seu pescoço sibilavam perversamente, suas bocas se encheram de uma espuma venenosa que pingava no chão, e seus olhos dardeavam faíscas que cegavam como as que saem do rebolo quando se afia uma faca. Deu um puxão na corrente com toda a força e, latindo freneticamente, tentou escapar de volta para a profundeza escura da caverna e fugir da intolerável luz do dia. Hércules lançou-se sobre ele como um raio, com as mãos abertas para agarrar seu pescoço, e Cérbero viu que não podia fazer nada para se salvar. Curvando suas cabeças outra vez, o herói submisso. Seguiu o herói submisso. Micenas já não estava muito longe, e Hércules devorava a distância com passos largos. O último trabalho estava chegando ao fim. Agora ele estava no pátio do palácio. Quando os guardas viram o monstro que o seguia de perto, recuaram e se mantiveram a uma distância segura. Ninguém tentou se opor à sua entrada. Ele vai ter que ver Cérbero, queira ou não queira, disse o herói para si mesmo, e entrando no grande pátio, deparou com Euristeu. Um gemido de terror foi tudo o que o rei conseguiu emitir como boas-vindas. Tão grande foi seu medo que saltou para dentro de uma grande ânfora de barro, a mesma na qual se escondera. Quando viu o javali de Erimanto. Desta vez, também puxou a tampa por cima de sua cabeça e ficou ali dentro, fechado, 3 dias inteiros, sem nem mesmo querer saber o que acontecia do lado de fora. Bem, depois disso, Hércules devolve o cão, ele reconduz o cão até o Hades, né? E aí parte para a sua última tarefa, né? Que são os pomos das Hespérides, né? Então, havia um jardim de Hera, né? E nesse jardim havia macieiras que davam maçãs de ouro. Esse jardim ficava perto do Monte Atlas e perto também da Ilha dos Bem-Aventurados, né? Isso que eu acho que é interessante. A Ilha dos Bem-Aventurados era a ilha para onde iam os grandes heróis que, assim, eram de alguma forma recompensados pelas suas grandes façanhas, né? Então você tinha, de um lado, o Hades, para onde ia os mortos de forma geral, né? Mas alguns heróis, né? Algumas pessoas muito famosas, né? Eram premiadas e iam para essa ilha. Então, essa ilha seria uma espécie, era o que podia ser o paraíso desde a concepção helena, né? Grega. Porque veja, na concepção cristã, a gente existe o paraíso, né? Que é para onde na concepção cristã você tem então assim, inferno, paraíso. Se você foi mal, mas simplificando, né, gente? Claro, né? Se você é mal, para o inferno, se você é bom, paraíso. A coisa não era assim para os gregos. Para o grego, todo morto ia para o. Não havia um julgamento que conduzia o sujeito para o inferno versus um outro lugar. Não, todo mundo ia para o mundo dos mortos, para o Hades, né? Alguns poucos, né, mas muito poucos, iam para essa ilha dos bem-aventurados. Então, essa seria, digamos, o paraíso. Mas era uma coisa muito, assim. Era o VIP do VIP, né? A Ilha dos Bem-Aventurados. Então, eu acho interessante que essa seja a 12ª tarefa e que a 11ª seja a descida ao mundo dos mortos, a catábase, né? Então é como se Hércules passa pela sua jornada, aí ele precisa descer ao mundo dos mortos, e depois que ele desce ao mundo dos mortos, a sua última tarefa é ir, né? Roubar, né? 3 maçãs dos jardins das Hespérides, que ficava próximo ainda dos Bem-Aventurados. Então, num certo sentido, há uma ascensão, né? Depois que ele sai da Ilha dos Mortos,
da Terra dos Mortos, ele agora vai para um lugar meio mágico, né, que tem esse conteúdo paradisíaco, né? Ocorre que essas maçãs eram guardadas por um dragão imortal que tinha 100 cabeças, né, que também era nascido de Tifon e da Equidna. Além disso, elas eram guardadas também por 3 ninfas, as ninfas da tarde, que eram as Hespérides, na verdade, né? As Hespérides são as ninfas da tarde, aí, cujos nomes eram, olha os nomes das ninfas, né? Egle, que significa brilhante, Eritia, vermelha, e Esperaretusa, Aretusa do Poente, né? Então, nomes assim muito associados justamente à tarde, né? A esse período de descenso do Sol, né? O problema é o seguinte, o primeiro desafio que Hércules tinha que enfrentar nessa tarefa é localizar essa ilha, porque ninguém sabia onde essa ilha estava, onde esse jardim, melhor dizendo, estava, né? Ninguém sabia onde ficava a Ilha das Hespérides. Então, o primeiro desafio foi esse. Depois de muito vaguear pelo mundo, Hércules fica sabendo que Nereu, que é um deus, deus do rio muito antigo, um dos deuses primordiais, era o único conhecedor do caminho que levava até essa ilha. Então ele vai, encontra Nereu, né, e força Nereu a dizer onde a informar o caminho que levava até a ilha. Nereu se vê obrigado a contar, né? E depois disso, no caminho, Hércules ainda passa por várias aventuras, né? Uma das mais famosas, ele liberta Prometeu. Lembra Prometeu, lá da Teogonia, e fica preso porque roubou a chama dos homens, ou desculpa, dos deuses e deu aos homens. Então, depois foi acorrentado numa montanha e é castigado diariamente com uma ave, né? A águia de Zeus. Então, Hércules mata a águia e liberta Prometeu. Então, como um agradecimento por isso, Prometeu ensina a Hércules uma estratégia para ele conseguir os pomos, né, sem precisar enfrentar o monstro. Então, essa estratégia passa pelo seguinte, né? Ele encontra Atlas, que é um titã. Lembrando que Prometeu e Atlas são titãs, né? E é um titã que foi condenado por Zeus a ficar segurando nas costas, sustentar, né, a abóbora celeste. Você já deve ter visto, né, aquela representação clássica de Atlas segurando o mundo nas costas, né? Na verdade, não é o mundo, né? Ele é a abóbora celeste, ou seja, é Atlas que assegura que a abóbora celeste não caia sobre a terra, que assegura a separação do céu e da terra. Então, o que Hércules faz, né? Ele negocia com Atlas, faz o seguinte, olha, eu seguro a terra para você, os céus aí, melhor dizendo, né? Durante um tempo, e você vai lá e pega para mim 3 maçãs, né? O Titã, obviamente, acha maravilhoso, porque ele não aguentava mais ficar segurando ali a abóbora celeste, e coloca, então, o céu sobre as costas de Hércules. E vai lá e pega as 3 maçãs. Ocorre que, obviamente, depois ele volta e não quer mais assumir o seu posto anterior. Ele tenta enganar Hércules, diz assim, não, olha só, eu mesmo vou levar as maçãs lá para Euristeu. Aí Hércules diz assim, não, tudo bem, pode ir. Só faz o seguinte, só segura um pouquinho aqui a terra, só para eu poder botar um pano aqui nas minhas costas, porque ela está arranhando aqui as minhas costas. Aí Atlas vai e segura, e aí Hércules, obviamente, né, rouba as maçãs e deixa Atlas lá de novo segurando a abóbora celeste. Existem algumas versões, né, que variam, né, variantes, né? Em uma delas, Hércules é quem de fato pega as maçãs e ainda mata o dragão, ou em outras versões ele não mata, ele faz o dragão dormir para poder roubar as maçãs, né? Bem, assim Hércules conclui o seu último trabalho, leva as maçãs para Euristeu, né? Euristeu, sem saber o que fazer, oferece quer dizer, deixa as maçãs com Hércules oferece as maçãs a Atena e Atena devolve as maçãs ao jardim, porque elas não poderiam sair de lá. E aqui encerram-se, então, os 12 trabalhos de Hércules, certo? Digamos, esses 10 anos em que ele fica submisso a Euristeu. E a gente entra numa segunda parte agora
do mito. Alguém quer fazer algum comentário antes de a gente avançar? O que vocês acharam aí das aventuras? Quero ouvir um pouquinho de vocês aí. O que vocês acharam dessas aventuras? Vocês têm alguma interpretação assim mais ampla desses 12 trabalhos? Vamos ver aqui. Ana Clara, você pode comentar aí alguma coisa? Bem, eu não tenho nenhuma interpretação, mas eu achei. Peraí, só um minuto. É que eu achei meio burro, assim, da parte do rei. Tipo, ele podia ter usado os trabalhos ao favor dele, né? Tipo, pedir coisas que iam. Tipo, ele só pediu outras coisas que não ajudavam muito na vida dele, né? Sei lá, se tivesse pedido pra matar algum inimigo dele, alguma coisa assim, eu acho que teria sido mais útil pra ele. Aí, outra coisa, o Hércules sabe que a Hera odeia ele, que é ele que ela que faz essas coisas contra ele? Sim, sabe. Agora, em relação a isso que você falou, Ana Clara, na verdade, veja, os 6 primeiros trabalhos que Hércules realiza, ele realiza na região do Peloponeso, e há sim um benefício para o rei. Na verdade, não um benefício para o rei individualmente, mas para a comunidade. Veja, Hércules livra aquelas regiões daqueles monstros que assolavam. Entendeu? Então, era o leão de Nemé, que assolava uma região, eram as aves do lago Estínfalo, que por isso eram o lago, ninguém podia chegar perto. Então, note que, aliás, é uma coisa muito comum na saga dos heróis gregos. Eu acho que não só gregos, mas, né, já que estamos falando dos gregos, né, é que a realização dos trabalhos de um herói, ela nunca, ou quase nunca, digamos assim, né, ela nunca se reduz a um benefício para o próprio herói. Ela também tem algum tipo de benefício para a comunidade. Isso é mais claro e mais marcante nos 6 primeiros trabalhos de Hércules. Então, assim, não há de fato um ganho direto para Euristeu, mas há para a comunidade. E há que lembrar também que Euristeu, ele enviava Hércules para esses trabalhos com a esperança de que Hércules morresse. Euristeu odiava Hércules. Ele, na verdade, ele morria de inveja de Hércules. Porque Euristeu era tudo que Hércules não era e vice-versa. Só que note, Euristeu ocupava o trono. Então, é como se existisse... Você nota que a relação entre Euristeu e Hércules existe uma espécie de inversão. Quem era realmente digno, aquele que era realmente digno do trono, que era Hércules, por sua bravura, por sua sabedoria, por sua força, era o servo. Né? E aquele que não merecia de forma alguma ocupar aquele posto que era o rei. Né? Então, note, é claro que isso causa um incômodo para o rei. Imagina você ter um servo que testemunha diuturnamente a sua superioridade em relação a si mesmo. Compreende? Então, os trabalhos eram impostos a Hércules com a esperança de que Hércules fracassasse e que morresse no curso desses trabalhos. O que não ocorria. Só que aí, é claro, né, o lindo da história é o seguinte, é que na sua tentativa de matar ou humilhar Hércules, Euristeu, na verdade, sem querer, está fazendo Hércules palmilhar o caminho que o levará à glória. Bruna, sabe as palavras aí? Bruna não quer falar. Giovana. Eu acho que foi mais ou menos o que eu tinha falado antes e um pouco o que você ia falar agora. Que todas as. Tudo que Euristeu pede pro Hércules fazer, meio que vai dando um caminho para ele ficar mais forte. E isso acaba que vira mais humilhação para ele, assim, para o Euristeu. Porque em todas as tentativas de matar ele, o Hércules acaba ficando mais forte e isso deixa ele com mais raiva. Exato. Isabela, quer falar alguma coisa?
Isabela, talvez esteja... Beleza. Kalani, quer fazer algum comentário? Beleza. Opa. Senhora Antônia, Maria Antônia. Eu tô aqui só na escuta mesmo. Deixa para quem sabe falar. Rafael, tá podendo falar aí? Quer falar alguma coisa? Rayane. Professor, eu achei bem... Meu microfone deve estar horrível, né? É porque aqui tá chovendo, mas enfim. Eu achei interessante as histórias. Eu tenho a impressão que, tipo assim, tem alguma coisa que eu já li ou já assisti, tem tipo assim, um enredo parecido com esse, só que eu tô tentando lembrar e eu não consigo, mas me traz essa sensação de, tipo, de um rei mesmo querer dar várias missões pra uma pessoa e pra ela morrer, mas ela acaba não morrendo. Me traz essa sensação, só que eu não consigo lembrar o que eu assisti que remete a isso, mas eu achei bem interessante a história. Eu tive que sair no comecinho, mas a parte que eu peguei até o final eu achei bem legal. Eu sei que há um filme, há um filme de Hércules, mas assim, é um filme desses filmes bem antigos. Eu assisti quando eu era jovem. Não que eu seja muito velho, né? Sou um coroa. Que eu assisti, que era assim, era um filme de Hércules mesmo, né? E aí me lembro, assim, de algumas coisas, né? Tem de filme recente, eu não consigo me lembrar de nenhuma referência, não, mas certamente deve existir alguma referência, assim. É um mito muito, muito famoso. Pessoal, vou fazer o seguinte, então, agora. Estava no plano aqui fazer a leitura de mais dois trechos do texto do Ovídio, né? Que era justamente da luta de Hércules com Arquelu por Djanira e da vingança de Nesso, que é ou Nessus, que é um... Pode sim, Bruno, só um minutinho. Que é um centauro. Mas é como já tá tarde, eu vou fazer só o resumo aqui, então, para a gente encerrar, né, o mito. Lembra que em um dos trabalhos lá, quando ele, na verdade, no trabalho em que ele desce ao Hades para poder capturar Cérbero, Hércules encontra com uma figura lá, que eu esqueci o nome agora, Meleagro, né? E ele trava lá uma conversa com Meleagro e promete que quando ele, né, voltasse ao mundo dos vivos, ele se casaria com a irmã de Meleagro, que é Dejanira. Bem, depois que ele cumpre os trabalhos, então, ele resolve cumprir também essa promessa. E ele chega ao local onde Dejanira mora, justamente no momento em que há uma competição entre vários guerreiros para poder conseguir a mão de Dejanira. Hércules, então, entra na competição. Só que há também uma outra figura muito poderosa que entra, que é o Arquelu, que era o deus de um rio, né? Então os dois travam uma batalha e Hércules vence Arquelu e consegue então a mão de Dejanira, né? Então ele pega Dejanira e está voltando para casa. No caminho de regresso, há um rio, e para atravessar esse rio, havia um centauro, que era o Nessus, né, que cobrava umas moedinhas para poder colocar a pessoa nas costas e atravessar. Então Hércules coloca Djanira no dorso do centauro, pedindo para que ele atravesse Djanira, que ele vai atrás, nadando, né? Só que quando Nessus chega na outra ponta, ele fica encantado com a figura da Djanira e resolve raptá-la, fugir. Óbvio que Hércules não ia deixar barato. Hércules pega, então, uma de suas flechas, que, lembrando, né, estão embebidas com o veneno da hidra, e acerta o centauro, né? O centauro, antes de morrer, então, ele tem a seguinte conversa com Djanira, né? Ele, enquanto Hércules está indo, né, para poder recuperar Djanira, né, ele fala assim: olha, eu me arrependo de ter feito isso,
e como prova do meu arrependimento, eu vou pedir que você faça o seguinte: quando eu morrer, tire a minha pele e guarde a minha pele. Se um dia Hércules, por acaso, se apaixonar por outra pessoa, e você precisa recuperar a sua paixão, então você vista Hércules com a minha pele e ele vai novamente se apaixonar por você. Djanira vai, inocentemente, e guarda a pele do centauro. Aí Hércules realiza mais algumas aventuras, né? Em uma dessas aventuras, ele traz uma cativa muito bonita, muito bela, né? E aí corre o boato de que ele está apaixonado por ela. Djanira, então, fica completamente fora de controle, né? E faz o seguinte, né? Lembra daquilo que Nessus falou. Ela manda, então, que o seu filho leve até Hércules, que está numa cidade e que vai oferecer um sacrifício a Zeus, né? Por uma vitória bélica. Ela manda que ele leve, então, uma manta que ela fez com a pele do centauro. O filho inocente leva, né, a pele e chega bem de manhãzinha, né, antes do sacrifício, né? Hércules, então, na hora do sacrifício, veste a pele. Só que o que acontece? Vocês lembram que Hércules usou para matar o centauro uma flecha com veneno da hidra, né? Então, na verdade, a pele do centauro estava envenenada também, né? Tinha, digamos, sido embebida por esse veneno. E então, quando Hércules coloca o manto, esse veneno começa a fazer efeito e começa a ferir o seu corpo. Ele tenta desesperadamente arrancar a pele, não consegue, a pele fica presa no seu corpo e quando ele consegue arrancar, ele arranca carne junto, né? E aí entra num sofrimento assim, intenso. Zeus, né, olhando assim, aquele sofrimento do seu filho, então resolve salvá-lo, né? Então Hércules entra no fogo da pira que estava realizando sacrifício e nesse momento ele é arrebatado e passa pelo processo da apoteose, né? Que é você ser assim levado até o reino dos céus. E aí ele então vira um deus, ele é divinizado. Lá ele bebe do néctar, faz as pazes com Hera, ao final de contas, né? E se casa com Hebe, que é a deusa que servia, inclusive, né, o néctar para a ambrosia, melhor dizendo, a ambrosia para os deuses. E aí encerra, então, a sua jornada com essa apoteose, né, que é essa ascensão para o reino divino, se torna um deus que, inclusive, tinha culto na Grécia, tá? Havia cultos e ritos associados à figura de Hércules pela Grécia inteira. E assim encerramos, então, o mito de Hércules. A única observação que eu queria fazer aqui em relação a esses fragmentos, esse episódio final, é que note como a morte de Hércules, né, ela é, de fato, ela é a antípoda da morte de Teseu. A gente vai conversar sobre isso, né? Teseu tem um final melancólico, um final que não é digno de um herói. Mas por quê? Porque, no final das contas, ele também não se tornou um herói, assim, ele não incorporou toda a grandeza do herói do ponto de vista espiritual. Ao passo que Hércules não. Hércules, né, é, de fato, um herói completo, né, um herói exemplar. Então, ele tem, ao final da sua vida, uma morte trágica e depois uma apoteose, ou uma divinização. Né, ele é divinizado. Alex, a respeito dessa divinização do Herax, eu também na Black Friday comprei hinos homéricos. E entre esses hinos homéricos, veja só, há um hino a Heracle. Como são hinos bem curtos, que eles cantavam em alguns rituais, especialmente nos jogos, né, nas grandes festividades da época,
são chamados hinos homéricos, mas não tem nenhuma ligação com Homero diretamente, mas sim por esse papel que Homero desempenhou e tantos outros poetas, cantadores, assim podemos nos referir, também representaram, né, os aedos. E aí, é bem curtinho, eu vou fazer a leitura, Alex. Tá bom? Não estava programado, mas eu puxei aqui Claro. da minha estante. Não, nós queremos ouvir essa sua voz. Afinal grave. de contas, né, já que você contou aí toda essa apoteose, então vamos cantar esse hino a Hércules. Vamos lá. Merecido. Merecido. A Hércules, filho de Zeus, vou cantar ao maior e melhor. Dentre os que vivem sobre a terra, nascido em Tebas, de belos coros, de Alquimena, unida ao cronida de escuras nuvens, a ele que antes, por terras e mares indescritíveis, vagueou, amando do Senhor Euristeu, realizou com sua força muitas façanhas extraordinárias, e agora habita alegre uma bela morada, o nevoso Olimpo, e tem Hebe de belos tornozelos. Salve, meu Senhor, filho de Zeus, dá-me excelência e prosperidade. Ponto final. Este é o nosso hino de louvor a Hércules. O final da tertúlia também digna do herói. Há também um poema de Píndaro. Na verdade, assim, é uma elegia, né? Píndaro escrevia elegias para os atletas olímpicos, né? E aí, em uma dessas elegias, uma Nemeia número 1, ele se reporta ao mito de Hércules. E aí fala, inclusive, assim, de alguma coisa muito similar a isso que é falado aí por Homero. Agora, eu acho que exatamente. A gente leu esses versos aí na aula passada. Uma parte desses versos, na verdade, Rafael. Agora que eu lembrei aqui, desses hinos homéricos. Mas é isso, né, gente? Então, aí, alguém mais quer fazer uma... Tudo bem. A Giovana falou que precisava sair. Cara, então assim, gente, vocês viram, o mito de Hércules é um mito difícil, porque ele é um mito denso, muitos episódios, né? Então, assim, a gente precisava conhecer o mito. Agora, conhecendo o mito, a gente vai fazer uma discussão mais aprofundada de vários aspectos do mito no próximo encontro. Porque, de fato, eu notei que não dá. Assim, eu tentei ficar contendo os comentários aqui de natureza mais interpretativa, porque senão eu não ia dar conta de cobrir o mito, tá? Mas conseguimos, acho que, sim, satisfatório. Estou feliz com o resultado. Eu sei que talvez a tertúlia de hoje e a da passada tenha sido um pouco mais chata, né? Falei demais, mas tem. A culpa não é minha, né? Eu acho. É da tarefa que nós temos que realizar. O trabalho que nós temos que realizar, né, exige alguma coisa, né? Tem as suas exigências. É isso. Se ninguém mais tiver nada a declarar, alguém quer recitar uma poesia aí? Eu já recitei. Valeu, Isabela. Isabela disse que foi muito bom. Cada um podia aí, se despedir aí, fazendo então um verso em homenagem a Hércules. Se não, então encerramos. Não, tô brincando. Pessoal, então é isso. Vou encerrar a gravação aqui. Alex, eu estou consultando aqui o livro ainda, e a respeito dessa divindade, né, o Hércules, diz o seguinte aqui logo na introdução. Do único hino dedicado a Hércules, que foi esse que eu acabei de ler, só é possível dizer com alguma certeza que não pode ser anterior ao século VI a.C., quando o herói começou a ser cultuado na Grécia como divindade. O mito relata brevemente seu nascimento e faz uma telegráfica menção aos célebres 12 trabalhos que realizou antes da divinização, a mando do rei de Micena, Argos, Euristeu, instigado pela deusa Hera, que é o que nós já sabemos também. Uhum. Interessante. Ou seja, então lá pelo século VI que ele aparece como uma figura do panteão divino dos incrível gregos. Que, assim, você fez a leitura da Ilíada, né, e a gente está considerando ali o século VIII, né? Sétimo, oitavo. Então tem uma certa proximidade mesmo, e é interessante também esse estudo, né, a respeito do culto, né, de como se cultuava
Hércules. Em alguns textos que eu li, dizia que ele era, assim, em termos de fama, ele competia com o próprio Zeus, sabe? Em número de cultos, em número de... Eu acho até mais forte do que Zeus. Teve um texto que disse que era mais forte que ele. Eu fiquei meio assim, né? Mas você vê, né, a grandeza dessa figura. Cara, eu acho assim... por isso que, de fato, há essas analogias que eu acho muito apropriadas entre Hércules e Jesus, né? Porque é uma figura que desde o seu nascimento, digamos, tem já, na verdade, a marca da divindade, porque ele é filho de um Deus. Há também o episódio em que ele sorve o leite dos seios de Hera e por isso já se torna imortal desde criança, né? Realiza essas façanhas miraculosas, né? Ressuscita a Alceste, né? Ressuscitar talvez seja demais, né? Impede a morte de Alceste, né? Que já estava decretada, em um certo sentido é uma ressurreição, né? Realiza esses 12 trabalhos, né? E entre os trabalhos ele precisa descer até a mansão dos mortos, ressurge de lá, né? Vai até a mansão até a ilha das Hespérides, e depois tem toda essa saga, morre tragicamente e depois é divinizado. Então, assim, a trajetória de vida dele é, de fato, assim, uma coisa linda, exemplar mesmo para a saga de heróis. Você pensa assim, não, de fato, se for para extrair aqui um modelo de saga de herói, será de Hércules, me parece. Jornada, né, digamos assim, de herói. Um paradigma. Paradigma. Exatamente. Amados irmãos em Hércules, então, vou encerrar a gravação aqui. Então fica assim, tá?